Boa noite a todos, irmãos, a paz do Senhor. Como vocês têm passado essa semana? Vamos entrando, vamos dando o like e nós teremos um culto abençoado hoje em nome de Jesus. Vai preparando aí o teu papel, você que gosta de anotar, e me acompanha nessa mensagem que eu sei que ela vai ser bênção para a tua vida. O tema da mensagem que eu separei hoje é fé, perseverança e conquista. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 13. Eu vou ler do verso 14 ao verso 19. Eu queria te mostrar uma passagem bíblica onde um rei procura um homem de Deus, e aquele homem de Deus é um profeta, e esse profeta vai dar uma palavra de bênção, uma palavra de conquista para aquele rei. Mas veja o posicionamento que o rei ele tem. Diz assim no verso 14: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Deixa eu dar uma paradinha aqui e te explicar o que significa essa frase. O profeta Eliseu, ele foi discípulo, foi aluno do ministério profético de Elias. Então Elias, que foi talvez o profeta mais famoso em Israel, quando ele estava prestes a ser tomado por Deus, porque Deus levou Elias arrebatado, não é? Então no momento em que Elias ele está na iminência de ser arrebatado, Eliseu está junto com ele. Então quando o Senhor toma Elias, Eliseu diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E essa expressão, ela significa o seguinte, que todas as vitórias de guerra que Israel teve contra os inimigos foram devido à intercessão de Elias, devido às palavras proféticas de bênção que Elias lançou sobre o exército de Israel. Então o exército era vitorioso pela bênção de Deus sobre eles, vindo da boca do profeta Elias. Por isso ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A vitória vinha da boca do profeta. Então agora Eliseu, que era o discípulo de Elias, também já está no final da sua carreira do ministério profético, já está em vias de morrer. E o rei procura o profeta Eliseu, e ele diz aquela mesma frase. Ele vê o Eliseu no leito de morte, olha para ele e fala: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ou seja, todas as vitórias que o nosso exército teve até hoje foi devido à sua oração, à sua intercessão, foi porque você profetizou bênção sobre as nossas vidas. É esse o sentido. Então vamos lá no texto, verso 15. Então disse Eliseu: toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flecha. E agora eles vão fazer aqui um ato profético, um ato de representação de alguma coisa que deveria acontecer. Ele pega um arco e a flecha, verso 16. Disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre a mão do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória sobre os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Então naquela hora que o profeta Eliseu estava lançando uma palavra profética sobre a vida do rei, e ele diz: pega o arco e atira na direção do inimigo. E ele lança a flecha, né? Era um ato simbólico. Então o profeta Eliseu profetizou: flecha da vitória, porque você vai ter vitória contra o inimigo. Aí continua, verso 18, disse ainda: toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Ele lançou a flecha no chão 3 vezes e cessou. Aí o ato profético está acontecendo, continua. Então o homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios
feriria os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. O que está acontecendo aqui? O que significa essa narrativa? Veja, o profeta Eliseu era o homem que sempre lançava as palavras de bênção sobre a nação, que exortava o rei quando ele estava fazendo alguma coisa errada. O profeta, ele era como uma bússola na nação para colocar o povo no prumo, colocar o rei no prumo dentro da vontade de Deus, né? Para tirar dos erros. E ali naquele momento, quando Eliseu estava prestes a morrer, o rei vai buscá-lo para ter uma palavra de bênção para a sua vida. Então eles fazem aquele ato profético, lançam simbolicamente uma flecha contra o inimigo, e depois o Eliseu fala, agora pega e lança flechas no chão. Ele lançou 1, 2 e 3 e parou. Então a Bíblia diz que o profeta Eliseu ficou indignado e ele falou, por que você não lançou 5 ou 6 vezes? Mas porque você só lançou a flecha 3 vezes, então só 3 vezes você vai ter vitória contra o inimigo. O que isso significa? O profeta estava lançando uma palavra de bênção sobre o rei e sobre a nação. E quando ele disse, atire a flecha no chão, e ele tinha muitas flechas na mão, o que o rei deveria ter feito? Deveria ter sido persistente, deveria ter crido, deveria ter feito muitas e muitas vezes, porque ele estava debaixo de uma palavra profética dizendo que ele teria vitória em toda a guerra e que ele fizesse contra o povo inimigo, mas só por 3 vezes ele lançou a flecha 1, 2, 3 e parou. O que isso demonstra? Demonstra que o rei ou estava sem perseverança, ou ele não cria naquele ato profético e na palavra profética que Eliseu estava lançando sobre ele. O fato é que a situação causou no profeta uma tristeza, ele ficou indignado pela displicência do rei. O rei foi displicente diante de uma palavra que Deus estava dando sobre ele através da boca do profeta. Ele não creu, ele fez de qualquer jeito, ele foi relaxado e por conta disso, o profeta disse, você só vai ter vitória 3 vezes. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, com esse início de mensagem nessa história, é que quando temos uma palavra de Deus nas nossas mãos, e a Bíblia é a palavra, nós temos que crer fielmente naquilo que ela nos ensina. E temos que ter fé nessa palavra, e temos que ser perseverantes em tudo aquilo que ela nos ensina. Muitas vezes vemos pessoas que diante de uma situação adversa, diante de uma luta que se estende por um bom tempo, diante de uma situação que parece que não é resolvida, então a fé vai esfriando, a perseverança vai acabando, a pessoa vai desistindo, ela começa a buscar outros caminhos para tentar alcançar uma vitória, quando na verdade a fé que permanece perseverante nos leva à conquista. E por que aquele rei ele não foi perseverante no ato profético? Talvez nem acreditou muito naquilo que estava sendo feito. Então a palavra sobre ele foi, você só vai ter 3 vitórias porque você não creu e não teve perseverança. Quero chamar você nesse momento a buscar a Deus de uma forma perseverante, de buscar ao Senhor sem desistir, não olhando a situação à volta, não olhando a situação do país e achando que Deus perdeu o controle de todas as coisas, ou que estamos indo por um caminho ruim. Entenda, Deus tem o controle de tudo, Deus ele sabe o que faz, e nós temos que botar o nosso coração, a nossa esperança nas mãos dele, e não deixarmos de crer em tudo aquilo que o Senhor ensina na sua palavra. Aquele rei poderia ter tido muitas vitórias, mas teve poucas vitórias porque ele creu pouco. Cutuca o teu irmão aí e fala para ele, você tem que crer mais, você tem que ser mais perseverante, você tem que buscar a face do Senhor, acreditando de que toda a bênção está preparada para a tua vida. Deus ele tem bênçãos, milagres, e tem um futuro próspero, um futuro abençoado para cada um de nós. Creia nisso em nome de Jesus. A fé, ela acontece de uma forma sobrenatural, vislumbrando aquilo que não enxergamos. E muitas vezes queremos entender racionalmente o agir de Deus. Não vamos entender. Simplesmente temos que crer e perseverar
naquilo que o Senhor nos ensina. Agora eu queria que você abrisse em 1 Reis, volta um pouquinho na Bíblia, você vai até 1 Reis, no capítulo 14, e eu vou ler do verso 25 ao verso 28. Qual é a narrativa aqui e o que está acontecendo? Você lembra que o rei Davi, ele tinha o desejo de construir aquele templo, o templo que seria a casa do Senhor. Então Davi, ele doa fortunas em ouro, ele também prepara tudo aquilo que era necessário para a construção do templo. Mas todo o projeto que Davi fez foi passado para o seu filho, Salomão. Salomão foi quem executou a obra da construção do templo, por isso que se chama Templo de Salomão, aquele que foi construído lá em Jerusalém. Então o templo era enorme, suntuoso, todo revestido de ouro, todos os objetos, eles eram de ouro e revestidos de ouro. E um dia Salomão, ele morre e o trono passa para um filho seu. Esse filho, chamado Roboão, ele não tinha um procedimento reto diante do Senhor, e nós vamos ver agora o que aconteceu e o que ele fez. Eu queria te lembrar que quando Salomão construiu aquele templo, na inauguração do templo, a Bíblia diz que a glória do Senhor veio sobre a casa, e a casa se encheu da glória de uma nuvem, de maneira que a presença do Senhor era tão forte dentro do templo, que os sacerdotes não conseguiam ficar lá dentro, tiveram que sair, tamanha era a presença de Deus, e o povo adorou, o povo glorificou, e ali naquele lugar, o culto ao Senhor e todo o serviço sacerdotal começou a ser feito, era um lugar majestoso. Agora Salomão morre e Roboão assume o reinado. Quando Roboão assume o reinado, ele endurece o coração contra o povo, ele endurece o coração contra os inimigos. Vamos ver aqui o que aconteceu? No verso 25, 1 Reis, capítulo 14, no verso 25, diz assim: no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Então dá uma paradinha aqui. Salomão tinha feito escudos de ouro, por quê? Porque existiam os guardas da casa real, os guardas do templo, eles tinham escudos. Só que tudo que Salomão fez era feito com ouro, era de uma excelência, de uma majestade tremenda. Quando o rei do Egito, Sisaque, ele invade Jerusalém, e ali ele faz um grande assalto, ele rouba esses escudos de ouro que Salomão tinha feito para os guardas do templo. Então continua. Verso 27, em lugar destes, fez Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. O que Roboão fez? Eu quero que você compreenda. Tudo que Salomão fez dentro daquele templo foi de uma excelência tremenda, e tudo era de ouro. Mas quando os escudos foram roubados pelo rei do Egito, então Roboão, filho de Salomão, constrói, ele fabrica escudos de bronze. Entenda uma coisa, escudos de ouro eram feitos de um material nobre, o mais nobre que existe, mas o escudo de bronze era feito com um material de segunda categoria, era um material qualquer, um material barato. Roboão não teve a mesma excelência do seu pai na construção, na fabricação daqueles escudos. Ele fez um escudo de bronze, um escudo barato. Faz qualquer um com o metal que tiver aí. Então, fez e colocou no uso da casa do Senhor. O que eu quero que você entenda? Tudo aquilo que fazemos relacionado a Deus e as coisas de Deus tem que ser com excelência. Nós temos que fazer tudo da melhor forma possível e não de forma relaxada. Roboão fez escudos de bronze. Eu entendo que foi um relaxamento da parte dele, porque ele não teve a mesma excelência,
que teve o seu pai. Mas por que isso? Se a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais rico e o homem mais sábio que já existiu, Roboão era seu filho. Ele era filho do homem mais rico e mais sábio que já existiu. E de repente ele se torna um homem com um procedimento pagão. Você quer ver só o que diz aqui no verso 22? Diz assim: fez Judá é o povo, né? Todo o povo que estava debaixo do governo de Roboão. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, provocou a zelo mais do que fizeram os seus pais, ou seja, os reis anteriores não fizeram tanto como Roboão, está dizendo aqui. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas e colunas e poste ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Então Roboão, quando ele começou a governar, ele colocou imagens de escultura em cima dos altos montes, colocou ídolos de idolatria nas árvores, construiu prostitutos cultuais. O que era isso? Os cananeus, eles tinham o hábito de fazer cultos que envolviam sexo. E tinham prostitutas cultuais que participavam desses cultos, e Roboão trouxe essa prática para dentro de Israel. Mas por quê? Se aquele homem era filho de Salomão, o homem que construiu o templo, aquele templo majestoso onde a glória do Senhor estava ali. Quando a gente volta no verso 21, a gente lê o seguinte: Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera, de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome da sua mãe, Amonita. Entendeu uma coisa? Roboão era filho de Salomão com uma mulher amonita. Quem eram os amonitas? Descendentes de Amon. Esse povo era um povo totalmente idólatra. Eles faziam adoração a um deus chamado Milco, a um deus chamado Moloque. Eles faziam adorações com sacrifícios humanos. Os amonitas, eles eram um povo de que Deus queria que se apartasse de Israel. Deus havia dado uma ordem para Salomão, dizendo, não só para Salomão, mas para todo Israel, que os israelitas não se casariam com aqueles povos da terra de Canaã. No entanto, Salomão ele não obedeceu à voz do Senhor. Salomão casou-se com as mulheres da terra, e ele casou-se com uma mulher amonita. Isso está escrito lá no livro de 1 Reis 11, no verso 5, ele casou-se com uma mulher amonita. E daquele casamento nasce Roboão. Então Roboão era filho de Salomão, mas de uma mulher amonita. Então ele aprendeu com a sua mãe toda a prática pagã. Infelizmente não aprendeu a adorar ao Senhor. Quando ele começa a governar, ele traz toda essa prática pagã para dentro de Judá. Então, os postes ídolos são construídos, os prostitutos cultuais são construídos, e a excelência que deveria haver dentro do templo, ou seja, escudos de ouro, foram substituídos por escudos de bronze. Onde eu quero chegar? Você que é pai, você que é mãe, você que tem filhos, tudo aquilo que vocês fizerem hoje vai refletir na conduta dos seus filhos no futuro. Salomão era um homem sábio, no entanto, desobedeceu a Deus quando Deus disse que não deveriam se casar com mulheres da terra. E eles se casaram com aquelas mulheres de Canaã com práticas pagãs. E porque ele fez isso, ele trouxe uma maldição sobre a sua família, trouxe uma maldição sobre a terra, porque isso contaminou a terra. Entenda, você deve educar os seus filhos dentro da palavra do Senhor. Não pode haver mistura com os pecados do mundo. Já viu aquela conversa? Não, tudo bem, quando meu filho crescer, ele decide o que é melhor para ele. Isso é bobagem. O dia que ele crescer, ele vai andar no pecado, porque ele não foi ensinado ainda de pequeno a honrar e obedecer ao Senhor. Compete a nós, pais, ensinarmos os nossos filhos
a serem fiéis a Deus, a conhecerem a palavra do Senhor e a não se misturar com os pecados do mundo. E porque Salomão, ele relativizou esse assunto, ele pensou, não, tudo bem, eu vou me casar com essas mulheres. Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, né? No total, Salomão tinha 1000 mulheres. Ele poderia ter as mulheres hebreias, mas ele escolheu se contaminar. E por causa disso, Salomão corrompeu seu coração. A Bíblia diz que ele também construiu altares nos altos montes, ele também participou de adorações a Moloque, a Astarote e aos deuses cananeus. Salomão se corrompeu. E por causa disso, a consequência foi que Deus dividiu o seu reino em 2 partes. Entenda uma coisa, meu irmão, desobediência a Deus traz divisão, desobediência a Deus traz separação, desobediência aos ensinamentos do Senhor trazem ruína. Mas o que tem, pastor? É só aquilo. Estamos no mundo, afinal de contas, não se misture com o pecado. Não se misture com o pecado. Jesus, ele disse, não, que nós estamos no mundo, ele não podia nos tirar do mundo, mas ele pediu ao Senhor, livra-nos do mal. Temos que falar, Senhor, nos livre do mal, nos livre do engano, guarde os nossos filhos para que não se corrompam com a contaminação do mundo, em nome de Jesus. Então, o primeiro exemplo que eu usei foi de Joás. Joás não foi perseverante, Joás foi relaxado no ato profético, não creu na palavra que o Senhor estava dando através da boca do profeta Eliseu. Aqui, Roboão já tinha o seu coração contaminado, porque ele foi criado por uma mãe pecadora, e então agora ele faz toda a nação de Israel pecar. E quando você tem autoridade, todo mundo que está embaixo de você, se você estiver no pecado, quem está embaixo de você envereda pelo mesmo caminho, porque quem está dando a cobertura e o guarda-chuva de proteção tem que ser santo e trazer essa proteção de forma santificada. Mas se a forma de proteção é corrompida, quem está embaixo se corrompe também. Por isso você que é pai e mãe, ande em santidade e obediência ao Senhor, para que você possa produzir dentro da sua casa uma herança, uma descendência abençoada, frutífera diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Agora, no livro de Efésios, vamos até lá. No livro de Efésios, no capítulo 6, fala sobre a armadura de Deus. Eu quero pegar só um pedaço aqui. Estávamos falando sobre os escudos de ouro que foram substituídos por escudos de bronze. E no livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 16, diz assim, eu vou ler o verso 14 em diante para dar mais sentido. O apóstolo Paulo ensinando, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que Paulo está falando aqui sobre a armadura? Está dizendo que a armadura do cristão, essa armadura do cristão tem um escudo, né? Então ele diz, para embraçar o escudo com o qual apagareis os dardos inflamados do maligno. Ou seja, Satanás, ele lança na mente das pessoas as suas mentiras, ele lança as suas sutilezas, os sofismas. E como que nós rebatemos esses sofismas, essas mentiras? Com o escudo da fé. Ou seja, a minha fé na palavra de Deus faz com que eu creia na palavra e não acredite na mentira do diabo. Está dando para entender? Então, quanto mais eu tenho o escudo da fé na minha vida, menos o diabo consegue manipular a minha mente, porque na hora que ele tentar manipular a minha mente com mentiras, então eu pego a palavra de Deus e falo, opa, peraí, a palavra de Deus me garante salvação, perdão, bênção, restauração, proteção. Então, a minha fé nessa palavra, ela vai me proteger contra a mentira do diabo, que quer nos levar para a depressão, quer nos levar para o medo, quer nos levar ao pecado, quer nos levar a desistir de andar nos caminhos do Senhor, quer enfraquecer a nossa fé, quer fazer com que o crente não congregue na igreja, mas acredite que ficando dentro de casa, claro, o que eu estou falando não funciona para esse momento, estamos na pandemia, mas congregar,
ter comunhão com os irmãos, participar do culto de adoração a Deus, tudo isso faz parte, e o diabo tenta dizer, imagina, não precisa disso, você já é convertido, você já aceitou Jesus, leva a vida agora como você quiser, não creia na mentira do diabo, creia na verdade da palavra de Deus, ela é o teu escudo e o teu broquel, como diz a palavra do Senhor. Agora, se esse escudo da fé não for excelente, não for de ouro, se o escudo da fé for de latão, de bronze, se for qualquer escudo, a sua fé é bem fraquinha, a sua fé ela não é excelente, é uma fé de pouco valor. Portanto, quando você for guerrear as suas guerras, pegue o escudo de ouro, pegue o melhor da sua fé, coloque em prática baseada na palavra do Senhor. Amém? Você recebe isso no teu coração? Vamos continuar? Eu quero ler o último texto e agora quero mostrar uma passagem sobre Jesus no livro de Lucas. Lucas capítulo 5, no verso 12 ao 14. Diz assim o texto bíblico, Lucas 5, no verso 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. O que esse texto está me dizendo? E eu estou aqui falando sobre fé, fé de ouro ou fé de bronze, uma fé genuína ou uma fé de qualquer maneira. Nós estamos diante de uma cena onde Jesus ele se depara com um homem leproso. A Bíblia diz que aquele homem leproso estava coberto de lepra, ou seja, ele estava inteiro, enfermo, todo doente. E ele se aproxima de Jesus, se prostra diante de Jesus e fala, Senhor, se tu quiseres, pode me curar. E a Bíblia diz, e Jesus, tocando nele, disse, eu quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou curado. O que está acontecendo aqui? Eu quero que você entenda a profundidade disso e a profundidade da fé desse homem. Veja que a todo leproso era proibido entrar na cidade, a todo leproso era proibido se aproximar das pessoas, todo leproso era proibido de ter relacionamento social. Por quê? Porque a lepra era contagiosa, né? Então, se o leproso tocasse em alguém, passava doença. Então, por lei, o leproso tinha que ficar afastado, ele morava fora da cidade, ele não podia ter contato com as pessoas. No momento em que aquele leproso, ele entra no local onde Jesus está, se aproxima o suficiente para Jesus tocar nele, ele estava colocando a sua vida em risco. Ele sabia o que estava fazendo, ele pensou o seguinte, estou com lepra, aquele homem pode me curar, aquele homem pode transformar a minha vida. Então eu vou para o tudo ou nada, ou eu tenho um encontro com Jesus, ou eu vou morrer. E ele pensou, se chegando lá, eu for apedrejado, vou correr esse risco, mas eu quero ter um encontro com Jesus. Por quê? Porque eu sei que se Jesus me tocar, toda a minha doença vai sair. E isso é uma fé tremenda, isso é uma fé de ouro, não é uma fé de latão, não é uma fé de bronze, não é uma fé de qualquer jeito, mas é uma fé de ouro, que coloca a sua vida em risco por aquilo que ele acreditava. Então ele chegou perto de Jesus, e eu quero agora te mostrar o posicionamento e atitude de Jesus, vou explicar. Ele chegou perto de Jesus e falou, Senhor, se tu quiseres, pode me curar. A Bíblia diz que Jesus imediatamente tocou nele e falou, eu quero ficar limpo. E ele na hora ficou limpo. Por que a coisa aconteceu tão rápida dessa maneira? Quando aquele homem se aproxima, e ele é leproso, imagina todo mundo olhando, um falando para o outro, leproso, leproso, leproso. Talvez alguns já começaram a pegar pedra para jogar nele, para espantá-lo, para que ele saísse de perto. Mas antes
que o povo esboçasse uma reação, antes que alguém abrisse a boca para condenar o leproso, imediatamente Jesus tocou nele e o curou, para que não tivesse tempo de uma resposta do povo. Jesus, ele agiu muito rápido, porque era necessário que a cura acontecesse rápido naquela situação, porque aquele homem poderia ser apedrejado. Jesus o cura muito rapidamente. Entenda uma coisa, o nível de fé que nós temos também traz respostas muito rápidas diante das situações que estamos vivendo. Deus, ele sabe das nossas urgências, Deus, ele sabe das nossas necessidades. Então, às vezes o Senhor demora a responder, às vezes o Senhor responde muito rápido. Qual é a regra? O Senhor é quem sabe. Quando nós olhamos na Bíblia, às vezes Jesus vai orar para curar alguém, mas Jesus conversa. Lembra daquele homem? Jesus pegou, passou o lodo nos olhos, vai lá, se lava no tanque, o homem se lavou, né? Em outra situação, a pessoa pede a libertação de um filho, Jesus fica conversando com a pessoa antes de libertar, mas aqui não dava tempo, porque aquele homem poderia ser morto. Jesus curou imediatamente. O homem teve uma fé excelente. Aquele homem leproso foi perseverante, e aquele homem leproso conquistou a sua vitória. Se ele fosse como aquele rei Joás, que não era perseverante, que só fez o ato profético, jogou a flecha no chão 3 vezes e largou, se aquele homem leproso chegasse próximo de Jesus, 50 metros, e falasse: Jesus, não vou chegar perto não, de repente ele vai me rejeitar, de repente alguém pode jogar uma pedra em mim, acho que não vou. Mas não, ele foi até o fim, ele teve fé, foi perseverante e conquistou a vitória dele. Quero que você coloque isso no teu coração. Todo dia estamos em guerra. A nossa vida faz parte de uma guerra espiritual. Nossa guerra não é contra pessoas, é contra principados e potestades, contra lutas no mundo espiritual. Estamos debaixo da proteção do Senhor. O maligno não vai nos tocar desde que sejamos perseverantes na fé, desde que andemos em santidade e desde que a palavra do Senhor seja o fundamento e o alicerce para as nossas vidas. Hoje eu estava lendo um texto e achei muito interessante que muitas vezes o nosso coração fica ansioso e angustiado por alguma coisa e não sabemos o que. Estamos ansiosos por conquistar alguma coisa, estamos ansiosos para melhorar de vida, para ter alguma mudança de situação, e essas situações elas são produzidas por Deus no nosso coração, mas não para mudar a nossa vida, e sim para que a gente se volte a Ele, para ter mais comunhão e relacionamento com Deus. Muitas vezes a insatisfação do seu coração, que você acha que vai preencher com o dinheiro, vai preencher com aquela mulher, vai preencher com aquele trabalho novo, enfim, na verdade, o que o Senhor está movendo o teu coração é para que você tenha mais relacionamento com Ele, e o teu relacionamento de intimidade com o Senhor vai preencher todo o vazio do coração. Agora, só pode buscar a face de Deus e ter o coração preenchido com o amor do Senhor aquele que tem fé, aquele que não desiste, aquele que é perseverante e que pode conquistar as vitórias no nome de Jesus. Não seja relaxado como Joás, não seja pecador como Roboão, seja persistente e um homem de fé como aquele leproso que tocou e que se permitiu tocar por Jesus e obteve a sua vitória. Deus tem bênçãos para a tua vida, Deus quer fazer milagres sobre nós, Deus quer fazer milagres sobre a nação, Deus quer abençoar esse país, mas nós, como povo de Deus e como igreja, não podemos desistir, não podemos esmorecer, não podemos perder a fé. Vamos continuar orando, intercedendo, buscando a face do Senhor. Às vezes eu fico pensando que esse afastamento social tem afastado as pessoas da igreja, isso pode trazer um esfriamento. Mas se você entender que o que te mantém com a chama acesa é o teu relacionamento com Deus, mesmo sem vir aqui,
pessoalmente na igreja, mas dentro da sua casa você pode manter essa chama acesa através do relacionamento com a presença do Senhor. Portanto, não desanime. A Bíblia diz: entra no teu quarto, ora ao Senhor, e Deus que te vê em secreto te recompensará. Da onde vem a recompensa do Senhor? Sobre aquele que o busca em secreto. O momento em secreto com Deus, ele é poderoso. Não negligencie isso, em nome de Jesus. Que a sua fé seja uma fé de ouro e não de um material barato. Que a sua fé seja genuína no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração e vamos colocar tudo isso que falamos aqui diante do Senhor. Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça e vamos orar. Pai amado, nós recebemos o ensinamento da Tua Palavra. Te agradecemos pela riqueza em que o estudo bíblico nos traz. E queremos Te pedir, Pai, nos ajuda muitas vezes na nossa pouca fé. Nós queremos ser fiéis a Ti. Rejeitamos todo espírito contrário que bombardeia as nossas mentes tentando minar a nossa fé. Rejeitamos isso em nome de Jesus e declaramos que somos Teus. Pertencemos ao Senhor, somos Teus filhos. Santifica a nossa vida, nos abençoa em tudo, Pai, em nome de Jesus. E se alguém que está me escutando está com o coração abatido, desanimado, em depressão, com medo de enfermidade, com medo de algum caos social, se o medo tem batido a porta dos meus irmãos, Pai, eu quero repreender isso em nome de Jesus. Tua palavra diz que o Teu amor lança fora todo medo. Portanto, Pai, derrama o Teu amor sobre todos os que estão escutando agora e que em nome de Jesus todo medo saia, mas a paz que excede todo entendimento venha habitar nos corações em nome de Jesus. Confiamos em Ti, Tu és o nosso Deus, e que a Tua graça, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos e sobre a casa de todos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Receba isso no teu coração. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia da graça do Senhor, com experiências espirituais em Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Aleluia! Que palavra tremenda, não é, queridos? Que eu e você possamos seguir em fé, em conquista e em perseverança em nome de Jesus. Nessa hora eu queria ler um texto com você que está no livro de Salmos, no capítulo 116, no verso 12, diz assim, o salmista diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios, por todos os bens que Ele tem me dado. Queridos, que você e eu possamos ser gratos em tudo que fazemos. Eu lembrei da passagem essa semana do rei Davi, aonde diz em 2 Samuel 24, depois se você quiser ler esse texto, mas especificamente no verso 24 também. O próprio rei Davi, ele era dono daquelas terras, e ele estava ali diante de um homem chamado Araúna, e ele fala para Araúna que ele quer oferecer a Deus o melhor. E ele poderia ter aquela terra porque ele era dono de tudo. E no verso 24 diz assim: porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Davi tinha um coração, como diz a palavra do Senhor, um coração voltado a Deus. E nesse trecho a gente entende que ele queria oferecer o melhor. Que eu e você possamos aprender como Davi a oferecer, a dar-lhe o melhor. E mais adiante diz assim: edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. E assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida que essa praga há de cessar. É bíblico, está na palavra de Deus. Davi oferecendo ofertas pacíficas, holocaustos
altar de adoração ao Senhor e de pronto o Senhor recebe como oferta tempo favorável, tempo de favor e cessa a praga. Eu declaro sobre a tua vida que essa praga há de cessar em nome de Jesus. Toda a fidelidade que você tem com Deus, Ele hoje está tornando como um tempo favorável. Seus negócios, a sua família, os seus bens, o Senhor estará entrando com provisão. Eu quero declarar e orar por você em nome de Jesus. Amém? Se você quiser ofertar, dizimar, contribuir com esta obra, lá nas nossas mídias sociais, tanto Instagram quanto Facebook, nós teremos ali a conta da igreja. Há também no aplicativo. Se você acionar o aplicativo ali, já entra direto na conta da igreja. E eu quero declarar colheita abundante e praga cessada em nome de Jesus. Amém? Pai querido e amado, cremos na tua palavra e declaramos que ela é verdadeira sobre as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, nós oferecemos a ti o nosso melhor, com gratidão no coração, que daremos ao Senhor pelo bem que o Senhor tem feito a nós. Senhor, em nome de Jesus, cumpra a tua palavra sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu abençoo cada irmão, cada lar, cada família representada e declaro um novo tempo em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu quero te convidar para domingo que vem, quarta, nós teremos o nosso culto também online, mas domingo que vem, culto de ceia. Prepare o seu pão, o seu cálice, o seu suco de uva, para estarmos celebrando e mais uma vez declarando que Ele é Deus sobre as nossas vidas, declarando a nossa aliança com Ele em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Declaro uma semana tremendamente abençoada e declaro novas todas as coisas em nome de Jesus. Amém?